Cor dos olhos e dos cabelos, porte físico e até a personalidade. Já é possível planejar tudo isso na hora de ter um filho por inseminação artificial. As importações de sêmen cresceram mais de 100% nos últimos 3 anos. Os doadores brasileiros precisam ser anônimos. Já os de outros países cedem praticamente todo tipo de informação sobre eles. A escolha é feita numa espécie de cardápio humano, o que provoca dúvidas quanto ao futuro dos bebês e a estrutura das famílias. Felipe tem olhos azuis. A irmã dele, Luísa, olhos castanhos. Tá gostando da luz, filho? Características que Fernanda imaginou para os filhos quando decidiu engravidar. Como estava solteira e queria ser mãe, ela recorreu a um banco de sêmen nacional, onde os doadores são brasileiros. Lá pôde escolher qual o tipo físico e sanguíneo do doador. Eles te dão uma planilha Excel, que você vê pela internet, com características físicas do doador, peso, altura, cor dos olhos, cor do cabelo, tipo de sangue, coisas assim. As informações param por aí. Fernanda e as crianças nunca vão saber a identidade de quem doou o sêmen. Mas os dados, que no fim das contas definiram alguns traços dos bebês, ajudaram Fernanda na hora da escolha. Eu agradeço a medicina que a gente tem a possibilidade dessas coisas hoje em dia, né? Problema que Edilson e Priscila também resolveram com a ajuda do banco de sêmen. Edilson tem uma disfunção que dificulta a produção de espermatozoides e o casal não queria mais adiar o sonho de ter um filho. Ele sempre falava assim que ele queria muito ver uma barriga crescer, poder sentir um bebê mexer, poder chegar aquele dia dele poder estar dentro da maternidade, falar hoje eu estou indo buscar o meu filho, a minha filha. Diferentemente de Fernanda, eles optaram por um banco de sêmen internacional, onde os doadores são todos estrangeiros e o volume de informações sobre o doador é maior. Nós procuramos todas as informações. Começamos pelo tipo sanguíneo, pela altura, pelos gostos que ele tem. A gente fez pelas características do pai, na verdade, né? Nas minhas, né? Em casos como este, a medicina ajudou a realizar um sonho. Mas os especialistas afirmam que os pais precisam estar preparados para as repercussões desta decisão, inclusive na hora de contar aos filhos. É importante que esteja bem claro e alinhado entre o casal, porque o que pode acontecer é ter cisões ali entre o casal. Eu quero uma coisa e você quer outra, né? Eu decido contar e você decide não contar. José Roberto Alegretti é diretor científico de um dos maiores bancos de sêmen do mundo. A empresa, com sede nos Estados Unidos, só tem 2 filiais, uma no Canadá e outra no Brasil. A escolha pelo nosso país se justifica. Hoje existem aqui no Brasil 164 clínicas especializadas em reprodução humana. E é cada vez maior o número de casais que procuram ajuda em busca de uma gravidez. O Brasil é um país, vamos chamar de dimensões continentais, quer dizer, a infertilidade hoje ela está presente ao redor em 20% da população. Dessa população, vamos chamar assim, que tem um quadro de infertilidade, 40% são infertilidades de fundo masculino. O Brasil hoje tem um grande número de clínicas, então existe realmente uma procura por amostras de doador. Quando os pais optam pelo sêmen internacional, eles têm a possibilidade de conhecer, além das características físicas, detalhes da vida e da personalidade do doador. Através dos arquivos dos bancos internacionais, é possível até ouvir a voz do doador e ver fotos de como ele era quando criança. Esta é a voz de um doador. E esta é a foto dele na infância.
você vai começar a buscar aquelas informações que são mais relevantes. Descendência, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a tipagem sanguínea, o histórico familiar, inclusive o histórico de doenças na família, os testes realizados. O programa chega ao requinte de oferecer uma ferramenta que combina os perfis dos pais para encontrar o doador com a maior semelhança possível. É possível, ao invés do casal ele efetuar essa busca, ele enviar para o banco fotos do paciente e, com base nessas fotos, não só dele, da família, é feita uma busca dos doadores que mais se enquadram àquele perfil. A atriz Karina Bach foi uma das celebridades que recorreram a um banco de sêmen estrangeiro. A Musa Fitness resolveu bancar uma produção independente. No caso de Karina, o procedimento escolhido foi a fertilização in vitro. O óvulo é fecundado em laboratório e, quando o embrião está pronto, é transferido para o útero. A partir daí, se desenvolve na barriga da mãe, como em uma gravidez natural. Karina contou a uma revista que escolheu o doador que mais se parecia com ela. De maneira geral, no Brasil, o perfil de doador mais buscado tem as seguintes características: pele branca, cabelos castanhos e olhos azuis. Isso não representa a busca por um bebê ideal. Em quase 100% dos casos, o que se procura nos doadores são características parecidas com as famílias do casal, principalmente as do pai. Compreensão física, né? Estatura, peso, cor de pele, cabelo, olho. Então, traços físicos ou parecidos com ele ou parecidos com a família dele. Todas essas possibilidades fizeram a importação de sêmen crescer bastante nos últimos 3 anos. Segundo um levantamento da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o aumento foi de 120%. Alguns doadores do banco de sêmen americano permitem a visualização até de fotos desse doador. Então o casal consegue ver a semelhança com o casal, né, de características físicas e os traços físicos. Então tudo isso faz com que o casal se sinta mais seguro. As diferenças entre os bancos de sêmen nacionais e internacionais não se restringem ao número de informações sobre os doadores. Os Estados Unidos, eles têm o que a gente chama um sigilo aberto. Ou seja, as informações não são sigilosas. As informações são declaradas. Então, se você vai à procura de um determinado banco de sêmen, você vai encontrar as características dos doadores expostas abertamente. No Brasil, a lei proíbe que eles sejam identificados. Os doadores permanecem anônimos durante toda a vida. Há um rigor até em que o indivíduo que faz que ele cede os seus gametas, né, para um banco de gametas, ele não pode viver, né, num perímetro de até 100 quilômetros do local onde ele doou, para que não haja o problema de ele ter um filho com um casal, um filho com outro casal, e isso pode trazer problemas, né? No Brasil, não existe nenhum tipo de pagamento. Por isso, os bancos de sêmen daqui têm dificuldades para encontrar doadores. O programa de doação nos Estados Unidos, o doador ele ganha pela doação. O programa de doação aqui no Brasil, ele é voluntário e anônimo, não se paga nada por isso. Eu preciso do doador loiro, o moreno, o alto, o baixo, o de olhos azuis, de olhos verdes, o de olhos castanhos, olhos pretos, o oriental. Então, eu preciso ter esse catálogo de doadores. E às vezes o que acontece? Não tenho o número suficiente de doadores para suprir o mercado que a gente precisa. O valor das amostras de sêmen varia bastante entre os bancos nacionais e estrangeiros, enquanto as empresas de fora cobram, em média, R$5.000 por uma amostra. Nos bancos brasileiros, o investimento sai pela metade do preço,
cerca de R$ 2.500. Mas, atenção, poder selecionar características do doador não significa que o bebê vai nascer exatamente com os mesmos traços físicos escolhidos. Não existem essas garantias. Obviamente que quando você se aproxima bastante do perfil, a chance de você ter essa similaridade é maior. E a psicóloga alerta, por mais que a ciência e a genética possam definir algumas características, a personalidade dos filhos será sempre um mistério. A gente, ainda na nossa grande inocência, está querendo controlar isso também, né? Controlar que filho é esse. Que eles tenham claro de que a perfeição não existe, não é? E de que eles vão entrar por um caminho das incertezas. Para Edilson e Priscila, a incerteza ficou para trás. Nos próximos dias, ela vai fazer a inseminação artificial. Eu tenho que fazer por onde eu ajudar para que seja realizado esse sonho. Porque quer sonho maior de uma mulher, da mulher é maior que o do homem. De ser mãe, não tem sonho maior. Fernanda também está feliz e realizada com a escolha que fez. Como é que não pode estar realizada com esses dois? Olha lá, como é que pode? Não está realizada, né?